Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Acho que é um tema super interessante para a gente discutir aqui hoje. Acho que só para dar uma breve contextualizada no tamanho de mercado, a gente está falando de um mercado de mais de 200 bilhões de reais aí por ano, né, de crédito no setor agrícola. Como ele pontuou, a gente vê um esgotamento do mercado de crédito público no Brasil, que tinha as taxas subsidiadas aí pelo Banco do Brasil e também cenário de alta de taxa de juros, somado também à alta do preço dos insumos agrícolas, como uma grande oportunidade para o mercado de crédito privado. E aí hoje a gente vai discutir aqui com algumas agfintechs e também com o setor de diligência para entender a melhor forma da gente traduzir esse modelo e aproveitar essas oportunidades, né? Queria abrir aqui o painel, então, com o André, dirigir a primeira pergunta. Como que vocês hoje, né, na Faria Lima, com a AgroLand, estão querendo democratizar o crédito privado no setor do agro? Muito obrigado pela pergunta. Hoje a gente entende que o mercado de crédito no Brasil, o mercado de crédito para produtores rurais, é um mercado de mais ou menos 500 bilhões de reais, crescendo num ritmo relativamente forte. Esse é um mercado que cresce muito por três motivos, especialmente. Você tem os produtores rurais aumentando a área plantada, então cada vez mais você tem conversão de área de pasto em área de grãos, você tem um aumento de investimento no mesmo hectare plantado, então os produtores rurais investindo cada vez mais no mesmo hectare, mais insumos, e você tem uma grande inflação no custo dos produtos. Então, fertilizantes triplicaram de preço, defensivos subiram muito. Então, existe uma demanda gigante de crédito nesse setor. Como é que a AgroLand atua e ela leva crédito para esse segmento? Começando pelo lado da distribuição e do produto. A gente criou um produto novo nesse segmento, que é um crédito de capital de giro, super simples e rápido de ser contratado. Então, o produtor rural contrata o nosso crédito, ele faz a solicitação em poucos minutos, formaliza tudo pelo celular, tudo de uma forma digital e contrata o crédito num custo extremamente competitivo. São linhas que a gente oferece até 500 mil reais, linhas que vão de 50 mil até 500 mil reais, com prazo safra, basicamente para financiar o custeio desses produtores com sementes, fertilizantes e defensivos. A gente tem um modelo hoje super interessante de distribuição desse crédito. A gente tem uma rede de mais de 150 parceiros espalhados pelo Brasil que oferecem o nosso crédito para os produtores rurais. São basicamente lojas de insumos agrícolas, lojas de peças agrícolas, de máquinas e também agtechs, que estão no campo vendendo produtos para os produtores rurais. E essa turma, esses nossos parceiros, quando eles vão comercializar alguma coisa para o produtor rural, ele vende junto o crédito da AgroLand, de tal forma que o produtor rural compra o insumo que ele precisa na loja, leva o crédito da AgroLand, a AgroLand paga a loja e o produtor rural sai com os insumos dele e quita a conta com a AgroLand no final da safra. Então, essa é a forma como a gente atua da AgroLand para frente, para o produtor rural. E a gente tem uma forma super inteligente de fazer funding e trazer capital para financiar esse setor, e muito importante não só trazer capital, mas trazer capital com um custo barato. A AgroLand hoje é uma instituição financeira, a gente hoje atua como uma SCD, regulado pelo Banco Central, a gente tem nossa licença desde o ano passado, desde setembro do ano passado, e a gente está em processo de fazer um upgrade dessa licença para se transformar numa financeira, a famosa Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. Com a licença da financeira, a gente pode fazer funding através da emissão de LCAs. A LCA é um título super interessante nesse mercado, a gente pode distribuir esse título emitido pela AgroLand para o investidor de varejo, e como ele é um título isento de imposto de renda e garantido pelo FGC, ele nos permite fazer uma captação de recursos num custo muito barato. Então, essa é a forma como a AgroLand atua. A gente vai, no futuro, levantar dinheiro através da emissão de LCAs, num custo muito parecido de 100% do CDI, a gente empresta para produtores rurais na outra ponta, através do nosso produto, que é um crédito muito simples, muito rápido e sem burocracia, usando essa rede de 150 parceiros do agro, espalhados pelo Brasil inteiro como canal de distribuição. Então, essa é uma forma que a gente vai de ponta a ponta. A gente consegue conectar o investidor de varejo em São Paulo, todo o público, os clientes da XP, do BTG, do Banco Inter, do Nubank, que tem uma poupança e não tem onde alocar essa poupança, e a gente traz esse cliente que tem o dinheiro parado na sua conta corrente e leva até o produtor rural de porte pequeno e médio, espalhado pelo Brasil inteiro. Então, de uma forma muito integrada, muito verticalizada, muito simples e eficiente, a gente conecta esse investidor em São Paulo com o público de produtores rurais de porte pequeno e médio, que é o nosso público-alvo, que estão espalhados pelo Brasil inteiro. Muito bom, super obrigada pela pergunta.
Agora, a segunda, direcionando aqui para o Bernardo, acho que complementando, né, essa questão de cadeia, a Terra Magna tem o propósito de conectar o produtor com os fornecedores, né? E aí, pensando um pouco que vocês fazem isso através de tecnologia para garantir uma transação mais segura para os dois lados, como que esse modelo de negócio que melhora a oferta de crédito está sendo pelos distribuidores de insumo? Então, construindo a partir do que o André comentou, hoje o mercado é de 500 bi crescendo, mas é importante comentar também onde está a grande parte desses 500 bi. Esses 500 bi, eles não estão sentados no balanço dos bancões, não estão sentados no balanço das cooperativas de crédito. Tem grande parte, uma parcela significativa, que está sentada no balanço de indústrias, no balanço de tradings, no balanço de distribuidores, é crédito comercial. Então, é o famoso Buy Now, Pay Later, só que 1.0, porque o cara carrega isso dentro do balanço dele. E quando você olha para a solução de levar mais crédito para a agricultura, isso se simplifica em simplesmente trazer outro tipo de passivo para poder financiar a agricultura. Então, assim, a agricultura está muito acostumada com dois tipos de passivo hoje, com o banco e com instituições financeiras e com o balanço das químicas. Porque como o distribuidor ele não tem balanço de fato, é um balanço muito fino, vai estar todo mundo pendurado no balanço da química no final. Então, o que nós estamos fazendo, o que outras fintechs como o André estão fazendo, é introduzir outras formas, outros canais de conexão entre esse ativo que está no campo e o passivo na cidade. Qual que é esse passivo que a gente está passando a acessar e agora com uma força cada vez maior? É o mercado de capitais, é o bolso do poupador. É a pessoa que pega, abre o aplicativo da XP ou do BTG, vê lá, ah, nossa, que legal, um CRA, vou investir. Ah, nossa, uma LCA, vou investir. Essas pessoas, eu, você, que investimos nesse tipo de ativo buscando proteger ou aumentar o patrimônio, são até então uma alternativa rara para o agro. Só que agora isso começou a mudar. Por quê? Porque a regulação, ela chegou no nível que era necessário. Então, antes, o agro ele era meio que o patinho feio. Então, a regulação do CRI foi usada para fazer a regulação do CRA. Por isso que o CRA ele saiu uma ferramenta quadrada que atendeu o seu propósito durante bastante tempo, mas era muito mais dolorido de usar do que o necessário. E, para e passo, agora, de fato, o legislador ele passou a se preocupar em criar um mecanismo próprio para o agro. E isso é, por exemplo, o FIAGRO, que eventualmente vai se tornar o hedge fund do agro brasileiro, vai se tornar o multimercado do agro brasileiro, porque ele pode investir Bernardo, tanto em equity... Por gentileza, você pode colocar o microfone um pouco mais perto da boca? Claro, o pessoal está claro. com dificuldade. Tanto em equity, quanto em imóveis, quanto em parcerias, quanto em dívida. Ou seja, é um FDIC, um FIP, um FII, todos juntos. E agora, assim, por que até então a gente não tinha outras fontes de passivo acessando o campo? Acho que essa é a pergunta que retoma a sua, tá, Marcela? Porque existia uma percepção de risco muito assimétrica, ponto 1. Existia, e ainda existe, mas marginalmente agora, uma competição com o crédito subsidiado e existia uma dificuldade na capilarização de acesso a esse ativo no campo. Então, se eu, aqui na Faria Lima, quero dar crédito para um produtor do Mato Grosso, sim, não é trivial. Ou você vai ter que ter um pastinha que vai lá, vai oferecer crédito, o produtor vai dar uma porteirada na cara dele, porque ele não gosta de receber gente estranha. É um business muito baseado em confiança. Ou você faz o que nós estamos fazendo, por exemplo, que é acessar o produtor por meio da cadeia de valor de insumos. Então, a tecnologia ela vem para endereçar tanto a questão da distribuição, Marcela, quanto a questão do risco. Perfeito, muito obrigada pela resposta, Bernardo. Acho que, dando continuidade a esse tema de risco no agro, né, acho que é senso comum aqui que todo mundo, quando pensa nesse setor, ele é muito sujeito a fatores externos, né, então clima, praga, câmbio, etc. E aí, pensando nesse sentido, o produtor está sempre buscando mitigar esses riscos, né, para ter acesso a taxas de crédito mais baratas, e acho que um importante fator que a gente quer discutir aqui com o Thiago para entender melhor é como que a due diligence nesse processo consegue mitigar os riscos da cadeia do agro. Obrigado, Marcela. Bom dia a todos, agradeço aí a atenção, agradeço o convite.
Eu acho que, bom, para a gente acessar isso, a gente precisa, primeiramente, tentar explicar um pouco o que é due diligence, né? Na sua tradução literal, devida diligência, que nada mais é do que uma investigação da contraparte com a qual você está fazendo o negócio, né? Quando você faz essa investigação, e você deve fazê-la, você vai ter, obviamente, que ter um processo definido. Você vai ter que avaliar essa operação em relação ao tamanho do risco que ela tem. Se ela é um risco baixo, um risco médio, um risco alto, tá? Isso feito, e isso pode ser feito a partir de diversos ângulos. Você pode analisar o tipo da operação, você pode analisar o porte da operação, você pode analisar o porte das partes envolvidas, setor e tudo mais. Mas isso feito significa que, obviamente, você tem uma preocupação com boas práticas, preocupação com boa administração. E a gente sabe que, do outro lado, as instituições financeiras têm que analisar também a parte dos números, e óbvio, isso é prioritário, mas não só isso, também se dá muito valor a essa questão de boa prática de negócio, a você gerir bem o seu negócio, gerir bem as suas operações. E você tendo um processo de due diligence identificado e mapeado, significa que você é preocupado com isso. A due diligence, ela é um capítulo dentro de um livro maior de boa prática de negócio, né? Então, com isso, você mostra para instituições financeiras que você tem administração sólida, robusta, e isso ajuda a você ter um melhor score de crédito, isso ajuda a você ter uma melhor avaliação de crédito. Quer dizer, tem bons números, sabe administrar, obviamente vai ter uma taxa de juros menor, né? Então, esse link, ele é muito importante para a gente entender que existe aqui, quando a gente começa a pensar no pequeno produtor, um campo bem fértil para que as agritechs ajudem, porque a gente não vai pensar que assim o pequeno produtor que está lá, enfim, dentro da sua propriedade, vai começar a sair fazendo due diligence. Então, a gente precisa que se dê suporte a esse pequeno produtor, com terceiros oferecendo isso e dando a ele a oportunidade de visualizar esses riscos. Então, você põe tudo isso numa cadeia, mostra para uma instituição financeira e aí você vai ter realmente um melhor acesso a taxas pelo produtor. Não só isso também, mas se a gente para pensar, quando você faz uma due diligence bem feita, né, uma boa investigação, você conseguiu previamente avaliar o risco, entender aquilo e saber onde você está pisando. E, caso você tenha algum problema futuro, de alguma não performance ou alguma coisa do gênero, você vai estar preparado, porque você já sabia que aquilo podia acontecer. Você já sabia como mitigar esse risco. Então, a sua saúde financeira vai melhorar, né? Você não vai ter mais aquela surpresa, putz, aqui, imaginei que ia receber esse tanto, recebi metade. Óbvio, no campo a gente tem todas as intempéries de variáveis que todo mundo sabe. Mas a gente pode evitar algumas se a gente fizer due diligence, investigar corretamente, de forma aprofundada, a contraparte e a operação, e aí ter todas as ferramentas necessárias para, num eventual problema, sofrer pouco, ter pouca dor. Então, a boa saúde financeira que você vai ter advindo desse processo, junto com a noção de robustez de administração, vai te dar, com certeza, uma melhor taxa no final na ponta da operação. Perfeito, super obrigada, Thiago. Agora, direcionando mais uma pergunta aqui para o Bernardo, trazendo um fator aí macroeconômico, que foi o conflito no leste europeu, a gente viu aí um aumento no preço dos fertilizantes, né, e também, consequentemente, uma escassez. E aí, considerando esse cenário, para liberar crédito para os produtores para a compra de fertilizantes, a Terra Magna teve a iniciativa de lançar o Programa Nacional de Fertilizantes, né? Você pode contar um pouquinho, Bernardo, como que foi e os resultados que vocês estão esperando aí desse programa? Então, só voltando um pouquinho na questão da escassez, só para colocar todo mundo na mesma página, os países desenvolvidos do conflito no leste europeu, então Ucrânia, Belarus e mesmo que não oficialmente, e Rússia, são alguns dos maiores exportadores de fertilizantes, na verdade são os maiores exportadores de fertilizantes para o Brasil, e inclusive com uma complexidade adicional que são grandes produtores, são os maiores exportadores de trigo. Então, não relacionado à questão de fertilizantes, mas
A gente espera ter mais emoção por conta disso também. Então, a escassez ela está advindo disso, está advindo do fato de que a Rússia ela está bloqueando, embargando alguns portos ucranianos, não está permitindo exportações. Para e passo, diversos países não estão aceitando armadores, cargas vindas desses dois países. Então, assim, o preço ele realmente disparou. E não é só uma questão de preço, tá, gente? Porque se você tem um ativo que está disponível, mas é muito caro, pelo menos assim, o produtor ele não teria um choque de produtividade. O problema é que não vai ter fertilizante para absolutamente todo mundo. E o produtor, muitas vezes, ele está sendo muito otimista, porque todo produtor é intrinsecamente otimista, senão ele não seria um produtor. Ele não faz conta de tiro, porque senão ele não teria terra. Mas, no final do dia, o que vai acontecer vai faltar. E para tentar endereçar isso, como a gente tem uma parceria muito forte com algumas indústrias de fertilizantes, a gente lançou o Programa Nacional de Fertilizantes da Terra Magna, que foi uma iniciativa junto com essas indústrias em que elas... Aí, só mais um parênteses. Fertilizantes, de forma geral, são muito pouco fornecidos com crédito comercial. Tá? Então, CP, Crop Protection, pesticida, herbicida, defensivo, de forma geral, eles são muito vendidos a prazo, com crédito comercial. No caso do fertilizante, lembrem daquilo que eu tinha falado antes, tem uma parcela do financiamento que está no banco de fato, a outra está no balanço das indústrias. Essa parcela do banco, para custeio, é muito usada para duas coisas, semente e fertilizante. Tem crédito comercial no fertilizante? Tem, mas assim, é significativamente menor, mais ou menos um quarto daquilo que é em defensivo agrícola. Então, agora retomando esse ponto, então, as indústrias, elas tinham fertilizante já recebido, já importado para vender. Elas não tinham limite de crédito para dar para os produtores, porque, de novo, fertilizantes têm margens muito estreitas e eles não ficam dando crédito comercial. E o produtor, por outro lado, ele tinha a necessidade de conseguir já adquirir aquele fertilizante. Só que, de novo, como os preços dispararam e os limites do banco são dados em reais, os limites do banco não acompanharam aquilo que era necessário para ele poder adquirir o fertilizante correspondentemente. E o Programa Nacional ele foi uma tentativa de apoiar o agro em um momento de extrema necessidade, porque assim, o que vai acontecer nos próximos meses, a gente está longe de chegar no ponto mais fundo, digamos assim. A gente vai ter quebra de produção por conta de aplicação inapropriada de fertilizante. A gente vai ter alta de preço, não só dos insumos, mas também de alimentos a posteriori, e o fertilizante ele vai ter um papel pivotal nisso. Então, assim, quando a gente pega e fala de 300, 500 milhões, isso é um traço dentro do fertilizante, mas é a componente que a gente conseguia fazer. E falando de resultado, a gente conseguiu alocar somente, só um instante, 75% do programa, mesmo com o apoio das indústrias dando desconto, incentivando, muito porque o produtor é um otimista, retomando o ponto, e ele sempre acha que o fertilizante vai cair e que a soja vai subir. Então, assim, o que a gente podia fazer, a gente fez. Muito bom. Tiago, ainda voltando agora sobre o tema de due diligence, eu queria que você comentasse um pouco do seu ponto de vista, quais são os principais fatores nessa análise para gerenciar as oportunidades e para minimizar os riscos? Tá, vamos tentar traçar um big picture aqui. Toda e qualquer due diligence, ela tem que ser iniciada com uma avaliação, um mapeamento do objeto de investigação. Então, você tem que entender exatamente quem você está investigando e o que está por trás. Você está fazendo negócio com uma corporação, com uma PJ, você precisa entender quem é o beneficiário final disso, né? Senão você tem holding em cima de holding, em cima de holding, em cima de holding, você nunca vai saber quem pode ser responsabilizado. Da mesma forma, se você está fazendo com uma pessoa física, você tem que entender quais participações essa pessoa física tem em outros negócios, para saber se essa pessoa física está sujeita a algum tipo de risco que advenha de outros negócios. Então, a primeira coisa, o primeiro ponto no início da due diligence é esse mapeamento de quem vai ser investigado. Tá? E isso você tem que ir procurar as informações e conseguir lá delimitar o seu campo de due diligence. Isso feito, né, aí você realmente começa uma investigação. O primeiro ponto
que eu acredito que é bastante relevante é mídia. Mídia, principalmente no setor rural, diz muita coisa a respeito de muita gente, seja negativa, seja positiva, né? Você ter uma eficácia de monitoramento e análise de mídia é importante para você saber o que está acontecendo em outros lugares do país, para você saber o que está acontecendo com competidores, para você saber o que está acontecendo com a contraparte que você está fazendo negócio. Mídia é sempre um grande alarme, positivo ou negativo, para que você saiba conduzir a operação. Tá? Além disso, a gente também tem, e em campo a gente tem bastante isso, a questão das sanções, né? Das sanções de agências governamentais, né? IBAMA, enfim, MAPA, coisas do gênero. Então, você ter meios de identificar essas sanções é muito importante para você saber se, obviamente, a tua contraparte já teve algum tipo de problema mais sério, né? E se já teve, aí você tem que ficar com as olheiras em pé e se cercar de todas as garantias possíveis para que esse negócio não dê água, né? Então, isso é bastante importante, atrelado também à questão de processo judicial, né? Hoje em dia, analisar os processos, verificar se existe alguma demanda, algum litígio um pouco mais, não só urgente, como problemático, te salva o risco de ter lá na frente um desgosto e algum tipo de dor dentro da operação que você se propôs a fazer ali. E aí, a gente tem também uma questão que, às vezes, se trata como controversa, embora eu acho que não seja tanto assim, que é a questão do PEP, né, da pessoa exposta politicamente. Então, se a gente vai falar de campo, a gente vai falar de PEP toda hora, todo mundo sabe disso. Então, como é que você trata isso, né? Não tem, em lugar nenhum da legislação, uma proibição de se fazer negócio com PEP, né? Ninguém proíbe isso, não é ilegal. Às vezes parece que você está falando palavrão, mas não é isso. É uma pessoa exposta politicamente, pode ser uma pessoa ética, pode não ser, como qualquer outra pessoa. Não existe na legislação proibição a isso. Depende do teu apetite de risco definir se você quer fazer negócio com PEP ou não. Agora, é bom você saber, para não ter lá na frente a surpresa. Fala, putz, é um PEP e eu não sabia e agora realmente tive aqui algum tipo de problema. Então, antecipa isso, antecipa essa dor, traz aqui a valor presente, vamos analisar, já sabemos quem é, já sabemos quem está lidando, não tem nenhum tipo de ilegalidade, vamos seguir. A PEP também, enfim, faz parte do campo, como outros atores bastante importantes. Perfeito, muito obrigada pela resposta. Agora, direcionando mais uma pergunta para o André, acho que um tema de grande expectativa do mercado, de maneira geral, é o Open Finance, né? Hoje, esse movimento vai permitir aí o compartilhamento de informações e transações no mercado de crédito no agro, e esse segmento que hoje ainda é tão concentrado nos grandes bancos e nas cooperativas vai ter uma competitividade maior. Como que você está enxergando isso e essas perspectivas? Excelente pergunta. Só antes de entrar na resposta, só comentando aqui no ponto anterior, muito curioso o tema do PEP. É uma coisa que a gente discute constantemente no escritório. E o que a gente deveria fazer, né? Não tem nenhuma proibição, mas... Mas é bom você antecipar essa discussão, né? Isso que ajuda bastante. E acho que diferente do mundo urbano, é algo muito comum no mundo rural, porque é muito comum que os políticos, de alguma forma, sejam também produtores rurais. Então, é algo muito constante na nossa vida. Sem dúvida. Agora, indo para o tema do Open Finance, Open Banking, eu acho que isso muda tudo. Eu acho que é um tema excelente e ele muda drasticamente, ele tem o potencial de mudar drasticamente o nosso setor. Qual que é o grande desafio de fazer crédito no agro? A gente tem de um lado, vamos dizer, quais são os pontos positivos no agro? A gente tem de um lado um mercado gigante, enorme e demandando crédito. A gente tem do outro lado uma capacidade de fazer funding através da emissão de LCAs, através de FIAGRO. A gente tem a forma de fazer funding para essas operações de empréstimo. Então, a gente tem muita demanda de um lado, muita oferta de capital do outro, e a gente tem formas de chegar nesse produtor rural de formas muito inteligentes, usando revendas. O canal de distribuição nesse setor também é muito eficiente. Então, tem demanda, tem canal e tem funding para servir esse setor. Qual que é o grande desafio desse segmento? Acho que até um ponto antes, é importante levar em consideração que esse é um bom setor.
Quando a gente busca 10, 15 anos de histórico de inadimplência no agronegócio, especialmente em crédito pulverizado, a gente está falando de um segmento com taxas de inadimplência extremamente saudáveis. Hoje a gente está perto de 1,5%, no pico foi 4%, a média histórica é por volta de 2% de inadimplência. Então, é um setor super saudável. Qual que é o grande desafio? É acessar informações. A gente está falando na ponta de uma pessoa física, não é uma empresa, é uma pessoa física, vamos dizer, desorganizada, sem controle dos seus dados, e é muito difícil chegar e buscar esses dados com os produtores rurais. Não só é difícil buscar o dado, como se você começa a pedir muito dado para o produtor rural, você transforma o seu processo em algo muito burocrático. E aí você faz com que o produtor rural não queira vir tomar o crédito com você. Então, ele, ou de um lado, não tem o dado organizado, ou se ele tem, ele também não tem muita disposição de compartilhar esse dado. Ou você vai acabar criando uma fricção muito grande no seu processo se você pedir os dados. O Open Banking, ele muda drasticamente esse setor, porque os dados estão aí. Os grandes bancos, na verdade, o grande banco incumbente do setor, o grande banco público, as cooperativas de crédito, eles têm uma infinidade de dados dos produtores rurais. Eles trabalham com essa turma há muitos e muitos anos. Eles conhecem o histórico, sabem onde estão as áreas agrícolas dos produtores, sabem o histórico de pagamento, sabem a capacidade de pagamento desses produtores. Então, existe muito dado no setor. E o Open Banking, ele faz com que esse dado, que é extremamente rico, ele saia de dentro dessa grande instituição financeira, para de ser apenas um dado único e proprietário dessa empresa, desse grande banco, e esse dado passa a ser um dado público. Ele passa a ser um dado de propriedade do produtor rural, que tem a liberdade de compartilhar ele com quem ele bem entender. Então, na hora que a gente tem o Open Banking funcionando, e acho que a gente está muito no começo ainda, a gente está engatinhando, talvez esse Open Banking está engatinhando no mercado urbano e nem começou ainda no mundo rural, mas ele tem o potencial de transformar totalmente esse setor. Porque o grande desafio que é acessar dados dos produtores rurais e acessar dados sem causar um transtorno para um produtor rural, pessoa física, que não tem organização e não tem capacidade de mandar esse dado que já existe, está organizado dentro das grandes instituições financeiras, passa a ser compartilhado de uma forma muito leve e muito rápida. Agora, um ponto importante é que esse dado ele é compartilhado entre instituições financeiras. Então, nós, como AgroLand, a gente já é uma instituição financeira e a gente já faz parte desse universo. O dado vai começar sendo compartilhado entre as instituições financeiras e a gente já vai começar a acessar esse mercado provavelmente ano que vem. Perfeito. Acho que corroborando um pouco com essa questão do perfil do produtor, né, da falta de dado, e voltando para a questão da diligência, Thiago, falando como monitoramento e análise de mídia como ferramentas super estratégicas para o processo de due diligence, como você entende que isso pode trazer um benefício no agronegócio, nesse processo de análise, para diminuir os riscos? Bom, eu acho que a aplicação ela tem que ser feita nesse setor como em qualquer outro. A aplicação é para mitigar risco, identificar e mitigar risco. Quer dizer, quando você pensa em uma operação, quais são os principais riscos que você vai ter? Você vai ter o risco regulatório. Bom, o campo tem as suas especificidades, obviamente, então você tem regulação do IBAMA, do MAPA, outras agências. Então, você precisa identificar, dentro da operação, um possível risco regulatório. Às vezes, até a sua contraparte já teve algum problema regulatório e você precisa identificar isso, mitigar, olha, tem esse risco aqui, vamos deixar aqui de lado, vamos avaliar. Você tem o risco estratégico, né? Também em qualquer negócio, quer dizer, você se vir envolto em algum tipo de confusão, problema, escândalo, alguma coisa do gênero, pode afetar a tua estratégia de negócio. Você pode ser, eventualmente, banido de algum setor ou impedido de fazer negócio com algum país, ou ter acesso a financiamento dificultado de alguma forma, quer dizer, a sua estratégia pode ser estrangulada, dependendo aí do problema que você tiver, que não foi identificado previamente, então você não vai saber lidar. Você tem a parte óbvia, e acho que claro para qualquer um, a parte reputacional. Você precisa evitar o risco reputacional, você precisa evitar a publicidade negativa, você precisa evitar o dano à sua marca, o dano ao seu negócio, né? Isso, todo mundo aqui há de concordar que nos dias de hoje é muito fácil, cultura, cancelamento, esse tipo de coisa, óbvio, não estamos, né, fazendo uma associação direta, mas a gente sabe que as más notícias, elas viajam muito fácil, e
te trazem muita dor, né? E a questão financeira, que permeia tudo isso. Então, se você teve problema nos outros 3 que eu mencionei aqui, provavelmente vai ter algum problema de penalização, vai ter que gastar dinheiro refazendo a sua marca, vai ter que gastar dinheiro, de alguma forma, tentando encontrar uma estratégia diferente. Quer dizer, tudo isso acaba resultando no bolso, né? Afeta a saúde financeira do teu negócio. Então, quando você usa a due diligence, a mídia negativa como parte da due diligence, para identificar e mitigar esses riscos, você não está fazendo nada mais do que deixando o teu negócio mais saudável. Você está deixando o teu negócio mais robusto, mais atraente. Então, para uma instituição financeira, fazendo link na minha primeira resposta, na avaliação para crédito, óbvio, isso vai ser visto, vai falar, olha, esse produtor aqui, embora ele não faça due diligence ele sozinho, mas ele tem alguém para apoiar, ele tem uma Agritech que ajude, faça parceria. Então, a gente vê um link bom, um processo bom, robustez de negócio, melhor score de crédito, menos juros. Perfeito, muito obrigada, Thiago. André, agora direcionando mais uma pergunta, considerando que a gente está no Brasil, né, um país enorme, dimensões continentais, a gente tem diversos climas, a gente tem diversas culturas e, consequentemente, diferentes tipos de produtores, né? Qual que é a estratégia hoje da AgroLand para atender essa diversidade de atividades que a gente tem no agronegócio? Existe algum tipo de customização? Como que vocês estão fazendo? Muito interessante. Bom, acho que o ponto de partida da nossa visão é que são 5 milhões de produtores rurais no Brasil. Esses 5 milhões estão espalhados em 26 estados e dezenas de culturas agrícolas. Então, a gente realmente tem o desafio, se a gente quer criar um produto democrático, a gente tem o desafio de servir todos esses produtores. Os produtores pequenos, numa agricultura de subsistência, os produtores de médio porte, uma agricultura familiar com mais tamanho, os grandes produtores e, eventualmente, até os produtores gigantes que trabalham, de fato, como uma empresa. E como é que a gente faz para servir esses diferentes tipos de produtores em diferentes estados e em diferentes culturas? O que a gente conseguiu construir na AgroLand foi um produto extremamente democrático. A gente hoje está presente em cerca de 14 estados, então a gente atua desde o sul do país, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a gente atua no centro do país, né, no sudeste, em São Paulo, em Goiás, Minas e no Mato Grosso do Sul. A gente foi para o centro-oeste também, no Mato Grosso, fomos para o norte, temos clientes no Pará, em Rondônia, e também atuamos no Nordeste, especialmente na Bahia. Então, a gente conseguiu criar um produto que ele é democrático do ponto de vista de estados, e ele também é democrático do ponto de vista de culturas. A gente atende produtores rurais do Brasil, naturalmente, em soja e milho, mas a gente também serviu produtores de café, de cana, de trigo, de amendoim, no segmento de pecuária, produtores de gado, produtores de leite, produtores de frango, né, granjas. E também a gente conseguiu chegar no segmento de hortifruti. Então, a gente serviu produtores rurais no Brasil de tomate, de uva, de cebola, de cenoura, de alho. Então, a gente conseguiu servir uma gama muito diferente, muito diversa de produtores rurais no Brasil, tanto de culturas, de estados e de tamanho. A gente tem produtores rurais que faturam alguma coisa perto de R$100 mil por ano, R$200 mil por ano, com áreas de 10 a 20 hectares. E a gente também serve alguns produtores rurais maiores, que faturam 5, 10 milhões de reais por ano e operam áreas perto de 1.000 hectares. Por que o nosso produto é tão democrático? Porque ele é muito simples e ele é muito customizável. Dependendo do segmento que o produtor rural atua, a gente sempre opera com o vencimento da nossa operação de crédito casado à cultura dele quando vai ser a colheita. Então, se é um produtor de soja, a nossa operação vai vencer por volta de maio, de abril. Se é um produtor de milho, a nossa operação sempre vence na hora da cultura, em setembro. Se é um produtor de leite, a gente faz operações mensais. Se é um produtor de frango, uma granja, a gente tem operações com vencimentos bimensais, sempre casado com o fluxo de caixa desse produtor. No caso de café, a gente faz operações um pouco mais longas, com 15, 16 meses de prazo. Então, a gente conseguiu fazer um tipo de modelo que serve para produtores rurais pequenos, médios e grandes, em qualquer segmento agrícola que ele atua. Então, essa é uma forma de ser bastante democrática e tentar atingir esses 5 milhões de produtores rurais espalhados por todo o país. Muito bom, super obrigada. Para fechar o painel aqui, última pergunta para o Bernardo. Em 2020, vocês consideram mais de 700 milhões de crédito, né? A expectativa desse ano é passar a marca de 1,2 bilhões de reais.
E aí, com todo esse cenário macroeconômico que a gente comentou aqui no painel, e aí também pensando em próximos passos para vocês, pode contar um pouquinho para a gente? Não, claro, assim, acho que eu até comentei com o André, acho que comentei, mas se não comentarei agora. Mas estava circulando, conversando com alguns investidores, em uma roda que tinha muitas pessoas de fintech. E é um investidor gringo e, assim, estava todo mundo chorando as suas mágoas, porque estava tomando uma perda, assim, 3 vezes a histórica, com alta dos juros, exato. E, a gente conversou. E aí, quando perguntaram para mim como que estava a questão do crédito, eu falei 0,0% de perda. Assim, o cara parou, coçou a cabeça, tá, mas onde você está? Brasil. O cara coçou mais ainda a cabeça. E quando ele perguntou, mas em qual mercado você está? Aí eu, agricultura. Ele parou, pensou e olhou, it's a very good time to be in ag. É um ótimo momento para estar na agricultura. Então, assim, é o momento e a hora da agricultura. É sempre o momento e a hora da agricultura, mas acho que não é que o alfa, não é que ela se destacou bizarramente, é que o beta do mercado todo caiu nesse caso. Então, a agricultura ela é extremamente resiliente. Arrisco dizer que ela é antifrágil, porque inflação, ela que exporta. Elasticidade de preço, baixíssima. Então, quando perguntam para a gente, mas alta de juros, escassez de fertilizante, tudo isso não preocupa vocês com respeito a pegar e colocar mais crédito na rua? Eu não, pelo contrário. É justamente agora que a gente tem que ir em frente, porque o que a gente viu no começo da pandemia foi exatamente o mesmo fenômeno. Financiadores convencionais tirando o motor da agricultura, então aquele gerente de banco que ficava torrando o cara para pegar e tomar a linha inteira, de repente subiu, de repente a linha ficou mais cara e reduziu. E, paralelamente, a gente foi justamente o momento no qual a gente pegou e foi em frente. Tem um material da Sequoia muito bom sobre esse momento de crise que o mundo vai viver. E, assim, a parte mais importante da apresentação, que é muito boa, é um slide que é uma citação do Ayrton Senna, que é: você não consegue ultrapassar 15 carros, a não ser que esteja chovendo. Então, está chovendo, pessoal. E acredito com conforto que a gente vai estourar aquele número que tinha previsto inicialmente, porque o vento ele está muito bom. Muito bom, perfeito. Acho que é ótima forma da gente encerrar o painel aqui. Deu para perceber o tamanho da oportunidade desse mercado de ag fintechs. Queria agradecer aí a todos os participantes.